Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e pronto para mais um passeio na vinha do nosso Pai. É dia 6 de dezembro de 2021. Queremos ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus para a gente poder repartir Jesus. Porque Ele veio ao mundo como o pão da vida e nós precisamos levar pessoas para essa fonte que não tem fim, essa fonte do amor que é Cristo Jesus revelado entre nós. E agora Ele habita na vida de cada discípulo. Eu espero que você esteja bem e já pronto para pensar um pouco mais sobre Jesus. Nós terminamos na semana passada capítulo 16 do Evangelho segundo João. E a gente está lendo versículo por versículo esse relato verdadeiro, essa narrativa verdadeira de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu tenho sido abençoado muito nesse estudo, somente com essa oportunidade de mais uma vez andar nessas páginas da Bíblia. Terminamos capítulo 16 com essas palavras de Jesus. Ele disse: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, o alvo das palavras de Jesus, ele diz aqui, é que o discípulo viva em paz. No mundo vocês terão aflições, disse Jesus. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Acho interessante, ele disse, eu venci, passado, quer dizer, na mente dele, a obra de vencer o mundo já foi feito. Agora, ele continua falando. Impressionante. Coloca-se no meio desse momento. Jesus está com esse grupo pequeno, seus primeiros discípulos. E desde capítulo 13, aqui a gente lê que ele lavou os pés, ele falou da traição que ia acontecer, ele falou que ele precisava sair, preparar lugar para nós no céu, e fala muita coisa. Então, quando ele fala, eu venci o mundo, ele para de conversar com os discípulos. Agora, ele fala com seu Pai. Mas o que eu acho muito interessante e muito bonito, ele permite seus discípulos ouvir essa oração. Eu não me lembro, e alguém pode me corrigir, mas eu não me lembro de outro lugar nos evangelhos onde Jesus, orando com seu Pai, fica tão aberto para todos os seus discípulos ouvir exatamente o que ele falou. Essa oração é uma oração que, de uma certa forma, fecha o capítulo da obra que tinha que ser feita. E ele ora de uma forma tão clara, tão linda, que a gente volta para aquela declaração do autor C.S. Lewis. Ouvindo ele orar, a gente tem três opções. Ou Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, ou ele é um mentiroso, ou é um lunático, é uma pessoa louca. Não tem como orar, falar o que ele fala aqui e ter dúvida do que Jesus estava pensando do seu Pai, a respeito do seu Pai e a si mesmo. Ouvir essa oração, para mim, é como se eu estivesse presente no momento mais dramático na história do mundo. Alguém que ouviu isso ao vivo, e graças a Deus nós temos nas Escrituras essa oração. Porque foi neste momento que os discípulos ficariam marcados para sempre, lembrando assim, eu ouvi ele falar
com o Pai a respeito do início até o fim. Porque essa oração toca em antes da criação e vai depois para a eternidade no futuro. É uma oração que realmente tem o poder de uma palavra que muda absolutamente tudo e todos. Então vamos passar essa semana ouvindo essa oração. Eu espero que você prepare-se no seu coração para realmente ouvir essa oração como se você estivesse presente, porque esses discípulos nos representam. Essa oração não foi feita somente para eles, mas era feita também para a gente ouvir. Então, vamos ler agora em capítulo 17. Depois de dizer que ele venceu o mundo, Jesus muda o foco dele, não é mais os discípulos, no sentido de falar com os discípulos. Jesus olhou para o céu e orou. E ele fala assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Primeira coisa que ele fala é assim: Pai, chegou a hora. Que hora? A hora da crucificação. A hora do Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo. A hora de Jesus Cristo ser oferecido como sacrifício para a redenção da humanidade, para abrir o caminho para nos levar de volta ao Pai. Ele fala: glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Agora, essa palavra glorificar temos comentado antes, mas é muito importante. Glorificar significa revelar. Mas mais do que revelar, significa fazer acessível, compreensível, aberto. Ele está dizendo: eu tenho feito tudo quase em secreto, de uma forma de não chamar tanta atenção, porque não era a hora completa ainda. Se lembra quando Jesus fez aquele milagre com a multiplicação do vinho, transformando água em vinho? Ele tinha falado para sua mãe, ele disse: a minha hora não chegou ainda. Agora chegou. Agora vai fazer uma coisa tão pública, tão dramática, que o mundo não pode mais ignorar. Glorifica o teu filho. Mas a razão por que ele quer ser glorificado não é para se justificar, vamos dizer, mas para que o filho fizesse o Pai visível e acessível. O autor que tem me influenciado muito diz assim: a maneira que, vendo Jesus, a gente consegue ver a natureza revelada do coração do Deus invisível. E somente atrás de Jesus, através de Jesus, podemos finalmente dizer: eu quero esse Deus. Eu confio nesse Deus. Claro que as pessoas do Antigo Testamento tinham uma fé em Deus, mas jamais no Antigo Testamento houve uma glorificação do Deus Pai maior do que essa revelação que está acontecendo aqui. Então Jesus quer que o mundo conheça o Pai dele. Também ele quer que ele seja conhecido como sendo o Filho unigênito desse Pai. Ele continua falando: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Quer dizer, Jesus está dizendo: eu tenho autoridade que vem do Pai sobre toda a humanidade. Não somente aqueles que acreditam nele.
Ele tem autoridade. O que Jesus pensa a respeito de nós é um assunto fechado agora. O que ele exige de nós não é mais um debate. Ele tem autoridade sobre toda a humanidade. Todo joelho se dobrará perante Jesus. Para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Jesus tem autoridade de dar para qualquer pessoa que Deus traz para ele vida eterna. Mais uma vez, ou ele é o Senhor, ou ele está mentindo aqui, fingindo aqui, ou ele está profundamente fora de si, é uma pessoa lunática. É uma pessoa assim, escolhe. Eu sei que você escolheu. Ele é o Senhor. Para conceder a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí ele responde a pergunta mais importante, talvez para nós como seres humanos. Existe vida eterna? Eu posso ter essa vida eterna? Eu quero essa vida eterna? E ele diz aqui, a vida eterna não é ir para um lugar, é ser conhecido por alguém. E você conhecer alguém. A vida eterna é Deus nos conhecer. E Jesus nos conhecer. E a gente conhecer o Pai e o Filho. A vida eterna é essa conexão eterna entre o Pai, o Filho e a humanidade, a parte da humanidade que Deus trouxe para seu Filho e fez essa apresentação para que existisse a união entre eu e Deus e Jesus, e você e Deus Pai e Jesus. Essa união, ele está dizendo, a vida eterna é o Deus do universo revelado no seu Filho Jesus Cristo. Jesus foi enviado por essa razão. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Tudo que Jesus fez, todo milagre, todo ensino, tudo que ele fez na sua vida, fez o Pai visível, acessível, parte da nossa história e experiência. Ele é a porta pelo qual a gente entra e encontra Deus e faz a interpretação da realidade que nos cerca. Ele está falando em termos aqui que a gente poderia passar anos tentando compreender tudo que está sendo dito aqui. Completando a obra significa, a gente deveria pensar assim, Jesus já fez tudo, não precisamos acrescentar, nós temos que expandir o que ele já fez. Não devemos tentar fazer algo além do que ele fez ou que ele é, mas é cooperar com o que ele é, quem ele é e o que ele fez. Aí ele fala assim, e agora, Pai, glorifique-me junto a ti. Jesus quer ser junto com seu Pai, junto a ti. Não podemos dividir o Pai e o Filho ou o Espírito Santo. Por isso batizamos pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente sempre entende que ele está falando de uma realidade que é uma realidade eterna, mas o que está mudando é que ele vai nos incluir nesse projeto de Deus ser glorificado. Glorifique-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora sim, ele fala aqui, ou ele está falando como o Filho unigênito de Deus, Deus que se fez carne e habitou entre nós, ou ele está falando uma loucura. Ele existiu antes do mundo existir. Gente, aqueles que falam que Jesus nunca
alegou ser Deus. Não entendeu essa oração. Aqui ele, sem dúvida, sem qualquer dúvida, ele declara que antes de tudo que se vê, a glória dele com o Pai já estava acontecendo e vai continuar acontecendo durante toda a eternidade. Mas fomos convidados pelo Pai e colocados nas mãos de Cristo, que tem toda a autoridade, e Ele nos convidou. E nós aceitamos o convite de fazer esse projeto, fazer parte desse projeto, de fazer a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo visível e acessível através da nossa presença e nosso amor aqui neste mundo e também durante toda a eternidade. Essa oração fecha o assunto. Muitos assuntos. Mas o que fechou aqui agora, nessas palavras para nós, é que a hora chegou. Ele pediu para Deus glorificá-lo, para que ele pudesse glorificar o Pai. Ele explicou para nós o que é a vida eterna. Ele falou que ele completou a obra, a gente não precisa fazer mais nada. Essa obra já é uma obra feita. Aí ele diz, lembra-se, eu sou o que eu sou desde a eternidade passada. E sempre serei o que eu sou junto com meu Pai e com vocês. É impressionante, inesquecível. Tenho certeza absoluta que essa oração segurou esses discípulos durante todo o seu trajeto aqui neste mundo. Lembra-se que a maioria deles, 10 dessas pessoas, seriam mártires e exilado. E eles lembraram. Eu tenho certeza que eles sempre guardaram essa oração. Guarda essa oração na sua vida também. Que Deus te abençoe.